um pequeno peixinho. Dentro de um aquário enorme, tinha o seguinte: na parte de cima do aquário estavam todos os peixão. Toda a comida que vinha, os peixão comia. Por isso eles eram os peixão. Tudo grandão, tudo forte, tudo vigoroso. Um maior que o outro. Todos ali, ó. Vinha comida, eles comiam. No meio do aquário estavam os peixes médios. Por quê? O que os grandão acabavam não comendo, caía e os médios comiam. E na parte de baixo do aquário ficavam os peixes pequenininhos. Os peixes pequenininhos quase viviam morrendo de fome. Por quê? Os grandão comiam tudo. Os médios comiam mais ainda, o que restava, as migalhinhas que caíam lá embaixo. Coitados, os pequenininhos estavam sempre vivendo uma vida. Quando sobrava alguma coisa era festa. Aí nasceu um peixinho, magrinho, como a maioria deles, os que estavam lá embaixo. E ele começou a se revoltar com essa situação. Começou a falar: não é justo esse tipo de vida. Não é justo. Lá em cima estão comendo os tubarão, estão comendo do bom e do melhor. No meio estão aqui as arraias, estão os peixes grandes. E aqui embaixo a gente passando essa necessidade toda. E ele começou a ver um caninho no fundo do aquário. Ele começou a olhar e falou: opa, onde será que vai dar isso? Mas ninguém nunca foi por esse caminho. Aí eu vou ficar por aqui. Mas a fome, aquela situação horrível que ele não conseguia mudar, fez ele entrar por aquele cano. No que ele entrou no cano, ele achou um lugar onde a água fluía com velocidade. Passou pelo lugar que a água fluía com velocidade, caiu num outro cano. Nesse cano ele foi cair num riozinho. Dentro do riozinho ele estava todo feliz lá dentro, naquele rio maravilhoso. O que aconteceu? Aí ele começou a ver que lá tinha comida, tinha abundância, tinha tudo do bom e do melhor. Não faltava nada. O peixinho começou a ficar super feliz. Aí na felicidade dele, ele falou: poxa, por que a felicidade é só pra mim? Por que só eu tenho que ser feliz? O que ele fez? Ele fez todo o caminho de volta. Entrou pelo cano, caiu lá dentro, caiu num negócio, caiu lá dentro do aquário novamente. Dentro do aquário ele fez uma convocação, chamou todo mundo e falou assim: por favor, vocês todos, venham ver o que está acontecendo. Peixão grandão, desce. Peixão médio, desce. Todo mundo fez aquela reunião e começou a falar: achei um lugar muito melhor do que aqui. Tem comida para todo mundo. Lá a gente pode comer gostoso. Lá a gente vai viver melhor. Lá é o lugar que tem. Lá é o lugar que todo mundo gostaria de estar. Aí ele falou: mas tem um detalhe. Eu passo. Os peixinhos aqui fininhos passam. Mas os gordinhos do meio já não conseguem passar. E os de cima grandão menos ainda por esse buraco. Então a gente tem que fazer uma coisa. Eu convido que os peixes grandes desçam e fiquem aqui onde estão os pequenos. Os peixes médios também dão uma descidinha. Deixa os pequenininhos subir e ocupar os dois espaços. Porque os pequenos precisam de energia para conseguir fazer o caminho, que é longo. Os grandes precisam emagrecer para conseguir passar. E os médios também não podem continuar desse jeito. Não é que ele deu uma ideia maravilhosa, mas criou um rebuliço dentro do aquário. Todo mundo ficou revoltado, porque os grandes estavam acostumados a comer comida numa boa lá em cima. Os médios pegavam a diferença, mas estavam sempre vivendo bem. E os magrelinhos queriam comer, porque nunca tinha visto comida. Aí eles decidiram, todo mundo se revoltou. Ele falou: vamos matar o peixinho? Vamos matar esse peixinho, ele tem muito boa ideia, vamos matar ele. E mataram o peixinho. A gente às vezes acorda de manhã com uma boa ideia, né? Mas durante o dia a gente mata ela rapidinho, porque eu vou ter que me mexer, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente do que eu estou acostumado. Minha zona de conforto é maior. Eu estou tão confortável onde eu estou, eu não preciso me mexer, eu estou tão satisfeito. E tudo que o peixinho queria dizer é: por que você não tenta algo melhor e maior? Por que você não procura algo que pode mudar a sua existência? Por que você vive sempre no seu caminho e acha que só tem esse? E alguém que testou, provou e disse: o meu caminho é melhor. Eu fui do outro lado, tinha comida em abundância, ninguém tinha que ficar preso, estava um lugar aberto. Vocês desistiram para continuar enclausurado em 4 paredes, porque eles estavam dentro de um aquário.
Hoje a gente vai pregar sobre saber esperar pela solução. Mateus capítulo 17, do 14 ao 16. Diz assim: Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus tinha acabado de descer de uma montanha junto com Tiago, com João e com Pedro. De 12 eu tiro 3, sobrou 9. 9 discípulos estavam sozinhos, com toda a multidão em volta deles. E a multidão estava lá esperando uma solução para os seus problemas. Ninguém vai num lugar se não espera a solução para alguma coisa. E eles estavam lá pedindo solução. E não é que alguns estavam recebendo, mas uma pessoa em especial não recebeu. E sabe o que aconteceu? Gerou tumulto, gerou discussão. Ah, mas você não leu isso aqui. Tá bom. O livro de Marcos fala que os anciões, fala que os escribas, fala que os doutores da lei começaram a discutir com os 9. Como é que vocês não conseguiram curar? Por que só Jesus curou? Por que vocês não curam? Tá vendo como está errado? E começou a discussão. Quando Jesus chegou, toda a multidão se virou para Jesus, do tipo: ih, ele chegou. Os doutores da lei chegaram para Jesus, olhando para ele. Jesus parou e fez a pergunta antes: por que vocês estão discutindo? Qual é o motivo da discussão? Nisso saiu um homem e falou: olha, eu vim aqui na esperança de receber a solução para o meu problema. Eu tenho um problema muito grave. O meu filho, o meu único filho, diz o livro de Lucas, o meu único filho está doente. E esse filho não tem quem cure. Não tem quem cure essa situação. Ele fica mudo e ele tem um ataque. E desse ataque ele cai e vai para o fogo, depois ele vai para a água. Eu estou o tempo todo tentando segurar esse moleque, eu não consigo. E eu trouxe ele para os seus discípulos curarem, e seus discípulos não curaram ele. Jesus parou, olhou e falou: qual a idade dele? Ele falou: ele já é um jovem. Porque Jesus não estava vendo ele. Porque na hora da discussão, as pessoas vão para o canto e todo mundo quer falar o que pensa. Todo mundo quer seu ponto de vista e falar: tá vendo como vocês são incompetentes? Todo mundo quer fazer isso. Mas o que eles estavam fazendo porque não dava cura para esse rapaz? Os doutores das leis, os escribas, os conhecedores da palavra. Por quê? Porque a obra de Deus é viva. Mas a lei sem Deus é morta. Se você não tiver o amor de Deus, você está morto. E aí eu começo a discutir. O que é esperar? Esperar é você ter certeza de que algo vai acontecer. E você não sabe o momento. Você espera. Eu espero que aconteça alguma coisa. Quantas vezes a gente espera uma coisa e a coisa não dá do jeito que a gente quer? Quantas vezes? Aqui, vocês acham que quando esse homem foi até os 9 discípulos e apresentou o problema deles, ele tinha alguma esperança? Eu acho que ele tinha. Ele tinha esperança que ele tinha chegado num lugar onde ele teria a solução para os seus problemas. Eu tenho certeza que ele foi lá nessa esperança. Só que os discípulos falaram mais ou menos: a sua fé é muito fraquinha, amigo. A sua capacidade de alcançar a solução do problema do seu filho, olha, não tem jeito, por causa da sua fé você não está recebendo. E despediu eles, que é o que hoje a maioria faz. Olha, é assim mesmo, sua situação é essa mesmo, e você não tem mais para onde ir, é isso mesmo, é a tua fé que é fraca. A sua fé é que não tem capacidade de receber o que você está pedindo. E esse homem estava fazendo o quê? Ele já tinha sido desenganado. Vamos entender? Ele já tinha sido desenganado dos homens, da medicina, de tudo que tinha. Todo mundo já tinha desenganado. Do tipo, não tem jeito, é assim mesmo, você vai ter que conviver com essa situação. Esse homem, que esperança que ele tinha, por favor? Mas nenhuma.
Quando o problema está conosco, com aqueles a quem nós amamos, é para ontem a solução. A gente corre e tenta achar a solução correndo. Só que quantas e quantas vezes nós atropelamos os preceitos e a vontade de Deus. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Lázaro esperou 4 dias para ter solução do problema dele. 4 dias ele esperou. E sabe onde ele estava? No sepulcro. 4 dias ele teve que esperar. Mas no 4º dia, Jesus chamou ele. E o sepulcro não segurou. O sepulcro ficou vazio. E mais uma vez, a glória de Deus veio. Mas eu tenho que agir rápido! Eu tenho que ser explosivo! Ótimo, seja. Vai fora da vontade de Deus que você vai ver quantos obstáculos você acabou de criar. Vai procurando em qualquer lugar a resposta. Vai procurando, vai procurando. E você vai ver quantas vezes a tua fé vai ser diminuída. Mais e mais. Porque vai dizer que assim mesmo é a sua fé que afoca. Jesus nunca chegou para alguém e falou: me mostra aí a sua carteirinha de fé para me ver quanta fé você tem. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca falou: vinde a mim os que têm fé e eu vou cuidar de vocês. Ele sempre diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Vinde a mim os desanimados e os desamparados. Vinde a mim vós que tem sede de justiça. Vinde a mim vós que sois humilhados. Vinde a mim vós que não tem mais nada de valor, porque a própria sociedade te colocou em segundo plano. E sabe o que ele disse? E eu vou te dar sossego, solução, cura, libertação, e vou mudar a tua história.